Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Começa agora o Tatersal, programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E olha, no programa de hoje vamos falar sobre um profissional fundamental no dia a dia da fazenda, o médico veterinário. Nesta edição do Tatersal, vamos entender o trabalho deles dentro e fora da porteira. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Odemilson Moceiro, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Pedro Costa. Boa tarde a todos os telespectadores deste programa. Uma satisfação estar aqui para falar um pouco da nossa profissão da medicina veterinária. Satisfação é toda nossa. Bom, Demilson, estamos aí enfrentando uma pandemia, né? Em 2020, o agro não parou e trabalhou de diversas formas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente como é que foi o trabalho do médico veterinário junto aí com o produtor. Pois é, 2020 nós começamos com uma notícia muito preocupante, a chegada da Covid-19, e pegou o mundo inteiro de surpresa e preocupado com o que poderia acontecer durante o ano e durante o futuro de todos nós. E hoje, agora, eu vi uma matéria dizendo que o nosso agronegócio, a nossa balança comercial do agronegócio, o Brasil exportou pouco mais de 100 bilhões de reais, equivalente a 48% da receita comercial do Brasil. Ou seja, o agronegócio exportou muito produto, o nosso produto para o mundo todo, produto muito reconhecido, muito importante e com qualidade sanitária, diga-se de passagem, e com isso, mesmo com a pandemia, mesmo com um problema sério, nós conseguimos o segundo maior valor de exportação do agronegócio, sendo que a melhor foi em 2018 com 101 bilhões, ou seja, mesmo com a pandemia, nós quase ultrapassamos o valor de 2018. E aí, todo esse avanço tem uma série de fatores, como eu disse, apesar da pandemia. E o nosso médico veterinário, o nosso profissional, junto com tantas outras profissões, por irmãs que participam, e que auxiliam o produtor, colaboram com o produtor nesse tipo de produto, de produção e de resultado, o médico veterinário deu a sua contribuição e de uma forma muito expressiva, muito grande. Para começar, Pedro, a gente pode dizer o seguinte: logo que surgiu a história dessa pandemia, da Covid-19, havia muita dúvida: o que seria esse vírus? Até onde ele iria chegar? O animal transmite, pega, Estávamos todos nós aí cheios de dúvidas, querendo saber. A gente já tinha uma boa consciência que isso não aconteceria, porque outras doenças com histórico semelhante também já aconteceram e não há esse tipo de transmissão. Mas as notícias, as fakes e tal, surgem e começam a gerar uma expectativa negativa para a população. E nós, veterinários, portanto, as pessoas mais indicadas para tratar desse assunto na área de saúde animal, que é a medicina veterinária, tivemos que entrar em campo também e ajudar a esclarecer esse assunto. Isso foi trabalhado de uma forma bastante exaustiva, por parte dos profissionais médicos veterinários. O conselho mesmo nosso aqui de São Paulo, o sistema dos conselhos regionais, com o Conselho Federal, divulgando matérias, publicando através das suas redes sociais, através dos sites, através de e-mail, informando os nossos médicos veterinários, do que realmente estava acontecendo de fato com relação a esse risco, que na verdade não existia com relação à transmissão do animal ou para o animal. E aí isso dava uma certa segurança. Então, um dos pontos importantes no início foi esse trabalho da medicina veterinária de esclarecer bem esse não risco da transmissão entre o animal e o humano. Infelizmente isso foi bem feito, isso foi acalmado logo no início, diferente do que está acontecendo aí com a área humana, o ser humano passando aí um para o outro de uma forma muito brusca, muito Exatamente. forte, e infelizmente ainda agora com retrocesso. Outro fator, Pedro, importante também, foi na educação, no processo educativo, colaborando, porque a medicina veterinária também é uma profissão da área da saúde. E nesse processo de presente no campo do veterinário, com os produtor, com os trabalhadores rurais, esclarecendo das medidas preventivas importantes para se evitar que essa doença propagasse no campo também. Isso foi um fator
é fundamental também da Como é que nossa foi profissão, colaborando. esse trabalho de vocês dentro do campo, né? Dando essas informações aos produtores, aos agricultores aqui do estado de São Paulo, mas também, acredito, em todo o Brasil. Como é que vocês trabalharam? Daqui a pouco eu vou lá na indústria, mas antes vamos falar um pouco dentro do campo. Como é que vocês passaram essas Perfeito. informações? E estão Então, passando, né, na na verdade. verdade, sempre passa, né? É um trabalho educativo do dia a dia. Então, o veterinário, de posse do conhecimento, né, não, além do conhecimento técnico profissional da medicina veterinária, também esse conhecimento que adquiriu com relação à biossegurança para essa doença Covid-19, em cima dessas informações, transmitir e colaborar com o produtor e todos os trabalhadores rurais no seu dia a dia. Isso aí é com medidas preventivas amplamente recomendadas, divulgadas pela área da saúde, como todos nós hoje em dia já sabemos. Então, o médico veterinário, além da assistência técnica da profissão, passando também a contribuir com essa informação a mais ao produtor, dando orientação, né, de biossegurança, como é recomendado evitar que a Covid se propague também dentro da propriedade, entre os seres humanos. Esse é um trabalho do dia a dia, não tem um dia específico, amanhã eu vou lá falar para você, mas ele vai trabalhar na propriedade e leva junto com ele as orientações que todos nós temos e contribui com o serviço rural. Agora, doutor, o Brasil também intensificou o processo sanitário nos frigoríficos, nas alfândegas, nos portos, aeroportos, principalmente destinados a produtos que vão para exportação. Explica para a gente esse processo de vistoria, essas situações que nós estamos passando agora reforçam ainda mais as regras rigorosas que o Brasil já segue, né, de biossegurança. Exato. Como eu disse, logo no começo da pandemia, todas aquelas dúvidas, todos os problemas e acontecendo, de fato, perdas humanas, estabelecimentos como os frigoríficos, até fechando, porque a incidência estava alta da aglomeração e as medidas que se adotavam, que eram medidas já boas antes da Covid. O Brasil é um grande exportador para mais de 150 países, com auditorias internacionais permanentes, vamos dizer assim. Todo ano nós acompanhamos e recebemos missões internacionais para checar o nosso trabalho nas nossas plantas frigoríficas, para ver os trabalhos que são feitos pelos profissionais, pelas pessoas lá, para ver qualidade, né? Qualidade, saúde alimentar. E aí, surgindo então a Covid, houve um fator a mais de preocupação, que foi justamente a transmissão entre os funcionários pelo vírus da Covid. E quais são as medidas? As medidas que a área da saúde preconizava. Então, o Ministério da Agricultura com o Ministério da Saúde criaram um manual, um protocolo de recomendações, cerca de 70 recomendações, para que o trabalhador do frigorífico, da planta frigorífica, não tivesse esse risco de se contaminar e de também transmitir, não só ali dentro das plantas, mas também para sua família, levar para os seus lares. Isso foi feito e, felizmente, o que aconteceu é que eu saiba, desde agosto do ano passado, nenhuma planta frigorífica foi novamente interditada, ou seja, as medidas deram resultado. O mesmo vale também para aeroportos, para portos. Por quê? Porque os nossos profissionais médicos veterinários, como eu disse, da mesma forma para a planta frigorífica, também a sua ação, além do trabalho, né, do dia a dia, que já tem com aquelas medidas preventivas necessárias na linha de frente, também passaram a adotar essas medidas de forma preventiva no seu ambiente de trabalho com as pessoas que tinham contato. Então, isso tudo contribuiu para minimizar o risco da transmissão da Covid, né? Tanto é que o serviço continua e continua bem, contribuindo com o nosso agronegócio, com a saúde animal, com o meio ambiente, com a saúde pública, que é também a nossa obrigação. Exatamente. Agora, vamos falar um pouco sobre o tema aftosa. Qual o balanço da última campanha aqui no estado e como o senhor tem acompanhado a questão do fim da erradicação, né, no plano nacional da febre aftosa sem vacinação? Pois é, Pedro. Quanto à situação da vacinação no estado de São Paulo especificamente, na verdade não é só no estado de São Paulo, no Brasil de modo geral, ainda onde estamos vacinando, que hoje, né, alguns estados já não estão vacinando, é um índice muito alto. O Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, ele é um programa consolidado, ele é um programa que a erradicação, vamos deixar bem claro, começou
em 1992 esse programa. O foco não foi só controlar a doença, foi erradicar a doença, tirar essa doença do país, séria, muito séria para o nosso país. E o Ministério da Agricultura, junto com os órgãos estaduais, as secretarias de Agricultura, trabalharam objetivando, né, um dia chegar na erradicação. E tem etapas para serem cumpridas. Uma delas, a vacinação, que é fundamental. E com isso nós conseguimos, aos poucos, de degrau em degrau, alcançar o objetivo até hoje que nós alcançamos, né? Estamos nele. Portanto, a vacinação até hoje tem sido fundamental e tem que ter um alto índice, porque aí sim, essa tal imunidade de rebanho, essa toda imunidade da população animal para essa doença garante a não propagação do vírus. Nós não temos mais a febre aftosa no Brasil, o vírus, desde 2005. O estado de São Paulo, desde 1996. O programa que eu estou comentando, o programa de erradicação que é de 92, nós estamos em 2001, 29 anos, se eu não estou enganado, de um programa. Ou seja, ele não é tão rápido, mas a febre aftosa é uma doença tão séria para o mundo que um país que tem essa doença é um país levado à 5ª categoria em termos de controle sanitário, só para você ter uma ideia. Então, causa impacto negativo muito grande, prejuízos para a produção, muito desemprego. Então, o investimento todo é muito válido. O índice do estado de São Paulo, hoje, a última etapa, que foi em novembro, para animais de até 2 anos, ele ainda não foi divulgado pelo Ministério da Agricultura. A princípio, final de janeiro, início de fevereiro, esse número será divulgado. O de maio, que foi a primeira etapa de vacinação esse ano, o índice foi 99,3, se não me engano. 99, um índice 99,03. E agora, certeza, seguramente é 99,5, alguma coisa muito próxima disso, porque o produtor, dado esse programa sólido que eu comentei agora há pouco, o produtor sabe que tem que vacinar, sabe da importância. Esse foi um trabalho muito, muito bem feito, né, por todos os envolvidos no programa, de orientação e tal. E hoje o produtor é esclarecido que tem que vacinar para proteger o seu próprio rebanho. E o Brasil hoje está num trabalho muito bom. Você vê, há tantos anos sem o próprio vírus, mesmo assim o produtor vacinando porque acredita no programa. Além disso, tem também o trabalho de fiscalização, que é importante, nós não podemos deixar de ter. E quem não vacina, infelizmente, tem que multar. E a multa, por exemplo, aqui em São Paulo, é 5 confessos por animal, só para você ter uma ideia, né? Rapidamente. Aqui em São Paulo, como é que está essa questão, rapidamente, quando o tempo está correndo, como é que está essa questão do plano para erradicar sem a vacinação? O Estado de São Paulo já está se preparando, só para eu entender como é que o Estado... Como é que está esse processo? Quando é que vai implementar essa questão aqui no Estado? Perfeito. Você sabe que, eu sei que não sou um problema de tempo, né, Pedro? Mas teria que mostrar um pouquinho mais no detalhe em cima dessa pergunta, que era muito importante. Mas hoje nós já temos, o primeiro estado que parou de vacinar foi a Santa Catarina em 2007. Mas agora nós já temos mais 4 estados, Rio Grande do Sul, Paraná, o Acre e Rondônia, em alguns municípios do Amazonas, ali dentro do tal bloco 1, que não estão vacinando mais. Então, esses que ainda estão vacinando têm que atender uma série de metas que o Ministério da Agricultura preconiza, seguindo as recomendações, inclusive internacionais, para que todos parem de vacinar. Sabemos que a pandemia atrapalhou muito e sabemos que tem estados que não estão ainda atendendo na plenitude de todos os itens. Aqueles até hoje exigidos já estão atendidos, só que agora, para parar de vacinar, para suspender a vacinação, precisa atender um pouco mais, né, com mais rigor, e o Ministério da Agricultura não vai abrir mão desse rigor, não tem como. Então, os estados que não atingiram ainda esse nível, ele vai ter que atingir e todos pararem de vacinar no momento certo, tão logo eles atendam essas exigências, essas metas, esses requisitos do governo, do Ministério da Agricultura, que são requisitos técnicos necessários. Então, São Paulo, especificamente, está nesse grupo e a gente sabe que a qualquer momento isso será atendido, mas ainda está em fase de avaliação pelo Ministério da Agricultura e o Estado buscando atender esses requisitos.
Tá certo, muito obrigado pela sua participação. A gente tinha tanto assunto para falar aqui, até dos 50 anos aí Estamos à disposição. do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Estado de São Paulo. Agradeço muito a sua participação, agradeço muito também ao Conselho, que é parceiro do Agro, parceiro aqui do nosso produtor. Bom, muito obrigado pela sua participação, tenha um excelente 2021. Obrigado, Pedro Costa, estamos à disposição, pode contar conosco. Muito obrigado. Bom, pessoal, Tatersal desta quinta-feira fica por aqui. Eu volto amanhã, ao vivo, 12h45. Perdeu alguma coisa? Corre lá no nosso www.tvterraviva.com.br e também no YouTube. Uma ótima e produtiva tarde a todos. Até mais.